Bom, bom dia a todos e a todas. Estou muito contente de estar aqui novamente, rever os amigos e ter a oportunidade de conversar com vocês sobre o tema da minha comunicação e também sobre outros temas. A presente comunicação, a criação de uma nova humanidade, Friedrich Nietzsche e Frantz Fanon, dá continuidade aos resultados obtidos em meu projeto de pesquisa intitulado Sacerdotes, Feiticeiros e Artistas, o ideal ascético de Nietzsche e sua contemporaneidade política e estética. Para tanto, coloca-se aqui como objeto de reflexão a obra dos escritos políticos do pensador martinicano Frantz Fanon. Vale dizer que se podemos afirmar que a filosofia de Nietzsche exerce grande fascínio e influência em pensadores, artistas e protagonistas políticos do início do século XIX até a contemporaneidade, cabe refletir em que medida o autor de Zaratustra pode ser inserido numa reflexão a propósito da descolonização de Frantz Fanon. Pois é fato que uma breve referência à literatura sobre o tema revela uma impressionante ausência de trabalhos a esse respeito. Por conseguinte, a pesquisa aqui exposta visa suprir tal lacuna, indicando uma possibilidade de aproximação entre os dois pensadores naquilo que acreditamos ser um ímpeto central de ambas as obras, a saber, a necessidade de criação de uma nova humanidade. Desse modo, devemos salientar o que Fanon nos escreve a respeito da transformação existencial que a atividade revolucionária empreende. Eu cito: a descolonização nunca passa despercebida, pois atinge o ser, modifica fundamentalmente o ser, transforma espectadores esmagados pela inessencialidade em atores privilegiados, recolhidos de modo quase grandioso pelos raios luminosos da história. Ela introduz no ser um ritmo próprio, trazido pelos novos homens, uma nova linguagem, uma nova humanidade. A descolonização é indiscutivelmente uma criação de homens novos, mas essa criação não recebe sua legitimidade de nenhum poder sobrenatural. A coisa colonizada torna-se homem no próprio processo através do qual ele se liberta. Fim de citação. Ao ler tais palavras, como não pensar no poder afirmativo da vontade de potência, na transvaloração de todos os valores e na necessidade de criação do homem do futuro que Nietzsche expõe em sua filosofia? De passagem, seja aqui dito que tais conceitos estariam mumificados, para lembrar uma expressão de Nietzsche, se não estivessem imbuídos de uma ação revolucionária que se projeta no âmbito filosófico e político, o qual o fim da metafísica impõe ao homem contemporâneo. É assim que ressoa a caracterização desse humano no final da segunda dissertação da genealogia da moral, que agora eu cito: esse homem do futuro que nos salvará não só do ideal vigente, como daquilo que dele forçosamente nasceria, do grande nojo, da vontade de nada, do niilismo, esse toque de sino do meio-dia e da grande decisão, que torna novamente livre a vontade, que devolve à terra sua finalidade e ao homem sua esperança, esse anticristão e antiniilista, esse vencedor de Deus e do nada. Ele tem que vir um dia. Fim de citação. Convém lembrar aqui que com a morte de Deus inicia-se para a humanidade, segundo Nietzsche, seu desafio maior, a renovação da cultura, a libertação de uma política de opressão do humano, a destruição de julgos que condenam a uma submissão eterna à moral e à religião, que criam em fase de seu corpo um subproduto de políticas de dominação. Podemos afirmar, portanto, que ao refletir a respeito da questão sobre o que é o homem na contemporaneidade, em outras palavras, o que o qualifica como humano ou o desumaniza, encontramos pontos comuns aos dois pensadores que acreditamos merecer a atenção daqueles que se ocupam de uma questão central para nossos tempos, a saber, quem somos nós e para onde caminhamos. É possível ainda acreditarmos em uma dita humanidade? No caso de Nietzsche, há de se reconhecer a ação do poder iconoclasta, dionisíaco, de destruição do homem apolíneo, responsável pela criação de uma imagem de humanidade moldada pela crença na existência de um único Deus, que em sua onipotência determina os valores decadentes e nihilistas da sociedade patriarcal europeia, a dita civilização. Imagem humana que será instrumentalizada da forma mais brutal e desmedida na desumanização empreendida pelo aparato estatal civilizador no processo de colonização dos corpos e dos bens das então chamadas colônias. Por conseguinte, se o caráter dionisíaco do pensamento político de Nietzsche empreende aqui o que conceituamos como
a iconoclastia do homem civilizado europeu, noutros termos, a destruição da imagem do homem cristão civilizado e civilizador, Frantz Fanon, por sua vez, apresenta-nos o homem colonizado, o homem negro, para o qual a imagem do homem branco europeu representa a própria figura de Deus, envolto em sua santificação e magia mística. Consequentemente, se o negro colonizado reconhece no homem branco a figura de Deus, sua religião será a França, a metrópole. Eu cito Fanon. Compreendemos agora por que o negro não é capaz de se satisfazer em sua insularidade. Para ele, só existe uma porta de saída e ela se abre para o mundo do branco. Como dizíamos há pouco, é pelo interior que o negro tentará alcançar o santuário branco. Fim de citação. Por essas e outras razões, o homem negro colonizado buscará, segundo Fanon, a solução para seu conflito existencial em um recurso mágico. É de fato, eu cito, corriqueiro na Martinica sonhar com um tipo de salvação que consiste em se branquear magicamente. Fim de citação. Como não reconhecer que esse homem negro, que nega a sua natureza e passa a crer em propriedades de revestimento, que o mundo do branco lhe promete, está tomado pela má consciência da qual Nietzsche nos fala, e é o grande diagnosticador? Seria a má consciência e o ressentimento do homem negro e colonizado inerente à sua natureza selvagem, como quer a cultura do civilizador? Ou, como Nietzsche nos ensina, seria ela o resultado, o efeito colateral, o sintoma de uma crença em uma promessa de civilização europeia? A partir desses termos, podemos ver como é estritamente necessário reconhecer que a genealogia da moral, ao realizar uma arqueologia histórica e social dos valores morais que criaram e impuseram essa má consciência aos humanos, Nietzsche problematiza de forma crítica as perguntas aqui colocadas. Efetivamente, segundo o filósofo, é o uso indiscriminado da violência do Estado na ampla dimensão do seu terrorismo sobre a natureza do selvagem que o torna útil e dócil. Seja como for, podemos afirmar que a violência do Estado empreendida pelo homem branco, europeu, visa a desumanização do negro, do indígena e dos povos originários. Em outra perspectiva, essa violenta desumanização, pois não há desumanização sem o uso de uma violência restrita, torna-se o combustível para o motor da máquina neocolonial, extrativista. Como fundamento do direito de violação de outros povos, a desumanização tem como objetivo central expandir o capitalismo por meio da extração irrestrita e predatória de minérios e metais preciosos, pela exploração e devastação intermitente do meio ambiente colonial, bem como pela escravidão dos povos autóctones e o apagamento de sua cultura. Ao genocídio se une o epistemicídio e o ecocídio, que bem conhecemos de nossos dias e de nossa história. Nesse contexto, é necessário lembrarmos que é exatamente o recurso à violência, seu uso restrito, que delimita o umbral entre a superioridade do humano e a inferioridade do reconhecido como subhumano. Isso quer dizer que, segundo tal lógica, a incapacidade de defender-se tecnicamente e intelectualmente define a natureza inferior do colonizado, ou seja, as tecnologias de guerra são definidoras da superioridade humana. Aqui, é digno de nota que, para Fanon, o colonialismo, eu cito, não é uma máquina de pensar, não é um corpo dotado de razão, é a violência em estado de natureza. Fim de citação. Em termos humanos, o resultado desse terrorismo de Estado é a criação da imago do negro e do indígena, bem como de uma arte de matar forjadas pelo invasor e conquistador branco, que, ao fim e ao cabo, tanto o caráter iconoclasta do pensamento de Nietzsche, como a descolonização fanoniana, podem dar conta. Antes de continuarmos, podemos perguntar, seria, portanto, descabido, tomando como base o pensamento de Nietzsche, refletirmos a respeito do papel econômico, sociocultural do negro e do indígena na sociedade contemporânea brasileira? E como aproximar de Frantz Fanon, eminente defensor do processo revolucionário de descolonização? Por ora, deixamos que o próprio texto de Nietzsche ressoe
para que a pesquisa a ser realizada leve a bom termo a apropriação do conhecimento que acreditamos unir os dois pensadores, a saber, a criação de uma nova humanidade. Eu cito Nietzsche. Essa hipótese sobre a origem da má consciência pressupõe, em primeiro lugar, que a mudança não tenha sido gradual nem voluntária e que não tenha representado um crescimento orgânico no interior de novas condições, mas uma ruptura, um salto, uma coerção, uma fatalidade inevitável contra a qual não havia luta e nem sequer ressentimento. Em segundo lugar, que a inserção de uma população sem normas e sem freios, de uma forma estável, assim como tiver início com um ato de violência, foi levada a termo somente com atos de violência. Que o mais antigo Estado, em consequência, apareceu como uma terrível tirania, uma maquinaria esmagadora e implacável, e assim prosseguiu seu trabalho, até que tal matéria-prima humana e semi-animal ficou não só amassada e maleável, mas também dotada de uma forma. Utilizei a palavra Estado, entre aspas, está claro a que me refiro. Algum bando de bestas louras, uma raça de conquistadores e senhores que, organizada guerreiramente e com força para organizar, sem incitação, lança suas garras terríveis sobre uma população talvez imensamente superior em número, mas ainda informe e nômade. Deste modo, começa a existir, entre aspas, o Estado na Terra. Penso haver-se acabado aquele sentimentalismo que fazia começar com um contrato. Fim de citação. Como vemos, a hipótese nietzschiana, a propósito da origem da má consciência, pressupõe, em primeiro lugar, que a mudança na natureza de povos originários, ou seja, a destruição de um estado natural livre de ressentimento, é produto de uma violência brutal e desmedida, bem como da industrialização do aparato de guerra, que impôs não apenas a violação dos deuses da religião autóctone, mas também infligiu uma imago desumanizada àqueles que se encontravam livres no seio de sua natureza e cultura. Em segundo lugar, se seguimos Nietzsche, é o homem branco, cristão, com sua razão de Estado, que protagonizaram e protagonizam a desumanização do outro, qualificando de primitivo, sem capacidade intelectiva e preso aos seus instintos selvagens. Por conseguinte, é importante ter em mente que, segundo a lógica civilizatória impingida aos povos originários, é a própria vocação da natureza selvagem deixar-se ser domesticado. Não é, portanto, de admirar que, por sua vez, Fanon diagnostica a necessidade de desalienação dos negros, o que, a grosso modo, representa a conscientização a propósito da submissão violenta de sua natureza inessencial a uma imagem forjada pelos interesses da política, cultura e ideologia do homem branco. Eu cito: sim, do negro se exige que seja um bom negro, posto isso, o resto vem por si só. Fazê-lo falar petit nègre e acorrentá-lo à sua imagem, enredá-lo, aprisioná-lo, vítima eterna de uma essência, de uma aparência pela qual ele não é responsável. Fim de citação. A crítica de Fanon, portanto, é dirigida tanto aos mistificados quanto aos mistificadores. Ambos devem ser alvos da desalienação que o pensador se propõe a exercer. Há de se reconhecer, portanto, a necessidade de análise a respeito de quais elementos do pensamento de Nietzsche podem exercer um efeito esclarecedor e propulsor do arcabouço teórico da concepção descolonialista de Fanon. Indubitavelmente, a tematização de conceitos nietzschianos inerentes à política e à psicologia do homem domesticado e de seu ressentimento abrem espaço para uma análise profícua que deslumbra um universo de questões comuns, que não apenas aproxima os dois pensadores, mas serve de fundamento para a avaliação do efeito contemporâneo de ambos. É, pois, nesse quadro que empreendemos uma análise do contexto social-cultural nacional e contemporâneo, para o qual é necessário perguntar: o que representa o humanismo para a sociedade brasileira, para a sua história e para a sua contemporaneidade? Qual o papel que a população negra e indígena brasileira deve ocupar na formação de uma concepção de humanidade e de sua dignidade? Em outras palavras, qual é o objetivo de nossa análise e reflexão? Nada menos do que demonstrar que tais reflexões não têm como objetivo somente
uma avaliação da eventual recepção do pensamento de Nietzsche na obra de Fanon. Muito mais pretende-se traçar um caminho de retorno crítico a Nietzsche, na medida que é possível e necessário pensar a obra do filósofo a partir de uma perspectiva fanonista, pois conceitos como raça, ressentimento, domesticação, escravidão, aristocracia, violência e guerra fazem também da obra de Fanon uma matéria particular para esclarecermos a dimensão que o espírito livre e a vontade de potência de Nietzsche podem encontrar na empreitada de destruição e, por que não, de transvaloração do projeto colonialista. Olhar para Nietzsche por meio de uma perspectiva fanoniana determina o âmbito, espectro de poder e da força de seu pensamento político e de sua filosofia humanística. À luz de tais considerações, cremos ser possível avaliarmos os efeitos e desafios históricos que a colonização impõe àqueles que reconhecem a necessidade de destruição e de desmistificação da imagem do homem colonizado com vista à criação de uma nova humanidade. Efetivamente, como se vê, tomamos como pressuposto teórico de nossos dois pensadores a exigência de criação de um novo humanismo, que leva a uma nova humanidade. De tal forma, será possível também avaliarmos em que medida a sociedade contemporânea brasileira, em seu momento político atual, se posiciona frente aos desafios que a política neoliberal e neocolonial contemporânea apresentam a grupos minoritários e aos povos originários de nosso país. Se reconhecemos em Nietzsche o fotopatos psicológico que o leva a diagnosticar o ressentimento e o instinto de rebanho como devoradores de homens livres, de sua alma, de seu corpo e de suas culturas pagãs, e em Frantz Fanon, aquele que desvela o negro em sua menos-valia psicológica como escravo de sua inferioridade, bem como o branco como escravo de sua superioridade, é plausível a necessidade de análise do fundamento humanístico dessas obras, pois nelas há de ser reconhecida uma ampla e profunda análise histórica, psicológica e filosófica da destruição de civilizações não europeias. Para além dessa análise, reconhecemos ainda, nas obras de nossos pensadores, um material essencial à reflexão crítica a respeito da história da conquista e posterior encobrimento sofridos pelos povos colonizados. Tanto Nietzsche como Fanon refletem, a propósito do impasse histórico da civilização europeia e retiram de sua decadência a necessidade de criação de uma nova humanidade. Chegamos, assim, a um ponto crucial. Fanon nos indica a existência de uma psicologia desumana que embrutece e patologiza um modo de vida condizente com a psicologia humana. Já o humanismo de Nietzsche impõe a necessidade de transvalorar os valores da história, da cultura e da moral europeia, a fim de que seja possível o reconhecimento do fundamento da natureza humana. Quase encerrando. Por fim, tanto Nietzsche como Fanon lançam suas reflexões a respeito dos dramas da história da humanidade, da violência que determina as relações humanas, um desafio às ciências ditas humanas, qual seja, pensar a humanidade para além de um ideal que leve a uma pretensa hierarquização dos povos. Como os pensadores contemporâneos, ambos lançam mão de análises psíquicas das patologias de nossos tempos, oriundas da história e da cultura, considerando a natureza humana para além da criação de ideais que, em outras palavras, pudessem vir a ser uma forma de dominação de uma nação, de uma cultura pela outra. Em ambos reconhecemos um fim. Todas afirmam sua necessidade com base em algo decreto de ordem bíblica. A inferiorização é o correlato nativo da superiorização europeia. Fim de citação. Desalienar significa, portanto, para Fanon, destruir os moldes e chancelas de pensamentos filosóficos e religiosos que recobrem e destroem a cultura e a humanidade do negro e do colonizado, ou seja, dos condenados da terra. Os valores oriundos da forja europeia sujeitam, desse modo, os condenados da terra a uma hierarquia racial e social, cuja única saída é uma vã tentativa de ascensão, ou seja, um comportamento desumano. Eu cito: de modo algum deve a minha cor ser experimentada como uma tara. A partir do momento em que o negro aceita a clivagem imposta pelo europeu, ele não tem mais trégua. E, em vista disso, não é compreensível que tente ascender até o branco,
Ascender na gama das cores, às quais o branco atribui uma espécie de hierarquia? Fim de citação. Como não pensarmos assim nas palavras de Nietzsche, ditas por meio da Máscara de Zaratustra? Eu cito: eu vos imploro, irmãos, permaneceis fiéis à terra, e não acrediteis nos que vos falam de esperanças supraterrenas. São envenenadores, saibam eles ou não. Muito obrigado pela atenção.